Salmos 23 é um texto muito conhecido, não sei se vou conseguir terminar hoje, mas vamos tentar. Porque eu mandei lá 6 pontos para trabalhar, pensa. É a primeira vez que eu mandei 6, então eu sou novo nisso. Obrigado, Varol. Tá bom. Diz assim o texto. Quem está com vontade de aprender aí? Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me, a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Dias atrás eu recebi, você sabe que eu sou professor de hebraico, e aí eu recebi eu sempre recebo essa pergunta, né? Pastor, o Salmo 23, como é que fala o Salmo 23 em hebraico? E aí eu falei a palavra, né, o texto, era um aluno. Aí ele diz, então, mas lá não fala, porque em português não é a mesma tradução, não sei o quê. Eu falei, não é a mesma coisa, tal, porque o texto original vai dizer assim, o Senhor é meu pastor e não faltará. E aí a gente tem um entendimento diferente, né? Quando a gente lê em português, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a gente começa a pensar que nada pode nos faltar no sentido financeiro, no sentido de saúde, em vários sentidos. E aí eu falei para ele, não é bem assim e tal. Enfim, explicando para eu nem lembro se era um irmão ou uma irmã. E eu falei, não, eu achava que era sobre justamente essa questão, né, de ter, enfim, tudo mais. E aí eu fiquei pensando, depois eu estava lendo um livro sobre isso, e ouvindo uma palestra sobre isso, eu fiquei pensando sobre como a nossa cosmovisão ela é contaminada com a nossa cultura e como isso atrapalha da gente ler o texto bíblico, deixando que o texto bíblico tenha voz sobre nós. Porque a nossa história, o Brasil não tem uma história bonita assim na sua formação. Nós vivemos um período onde a igreja precisa corresponder à expectativa da sociedade. As igrejas da nossa geração são igrejas correndo atrás de corresponder aos anseios da nossa sociedade. E essa não é uma perspectiva bíblica. A igreja não tem que sair pensando o que agrada as pessoas para a gente fazer aqui, para que as pessoas falem, lá é legal, então eu vou lá. A igreja não existe para agradar a sociedade onde ela foi plantada. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, os textos são lidos a partir dessa perspectiva, a partir dessa cosmovisão. E, sinceramente, eu vejo pouca diferença nisso que eu estou falando agora. Não importa o viés da igreja, se é neopentecostal, pentecostal, tradicional, reformada, é tudo igual. É tudo igual. Todo mundo correndo atrás de mostrar um show, uma igreja para a sociedade que agrade o paladar das pessoas. Só que, como a gente não consegue nem ler a Bíblia, sem contaminação daquilo que nós pensamos, então fica difícil, talvez porque a igreja no Brasil foi delineada pela natureza dos anseios dos brasileiros. E qual era a natureza, os anseios dos brasileiros? Era enriquecer. Então você tem, o que o povo brasileiro mais busca? Dinheiro. Nós somos um país que o negócio nosso é buscar dinheiro. O povo trabalha para enriquecer, não é só para viver, então, não. O brasileiro ele tem um senso acho que interno de insaciabilidade. Eu vou falar sobre isso no Salmo,
mas o povo brasileiro quer ficar rico. Veja, por exemplo, a desgraça das bets hoje em dia no Brasil. Eu já tive de aconselhar um sem número de irmãos, da igreja nossa ou não, que caíram no vício do jogo. No vício do jogo. Não sei quem lembra quando vocês eram pequenos, eu não sei como é que era aqui, mas lá no Mato Grosso, tinha pessoa que jogava todo dia no bicho. Aí jogava num jogo de bicho, jogava na loto, jogava na cena, jogava não sei o quê, na loteria tal. Qual é o anseio? O que está por trás disso? O desejo de enricar, o negócio e tal. E isso se tornou uma febre no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, como todo mundo quer ficar rico, todo mundo, é muito fácil cair um golpe, por exemplo. Por que o brasileiro cai em golpe mais do que o resto? Porque o nosso esquema, a nossa cabeça está programada para o lucro, para isso. Entendeu? Então, nós vivemos assim desde sempre, desde o século XV. Século XVI, nós fomos descobertos em 1500, no começo do século XVI, e o Brasil chegou onde chegou, e o Brasil é o que é por conta dessa avidez, dessa ganância. Né? Nós somos desse tamanho, o Brasil é desse tamanho. Por que o Brasil é desse? Por que o Acre faz parte do Brasil? Porque nós compramos. Por que o Brasil é desse tamanho? Porque a gente quis ficar rico. Quem leu a história do Brasil sabe a história dos emboabas e dos bandeirantes. Então, o que os bandeirantes fizeram? Eles saíram de São Paulo para o interior. Interior, naquela época, não era divisão como nós, né? Então, vai para Minas, vai para Rio, vai para São Paulo, vai para não sei para onde, vai para o interior, no noroeste, na alta noroeste, entrando em territórios, espantando os espanhóis, matando índios, e fazendo qualquer coisa por dinheiro. Essa é a nossa história. A meta dos bandeirantes, você abrir um Google, quem quiser faz aí, coloca assim, quem são os bandeirantes, o que faziam os bandeirantes? Para eu chegar aqui, eu vim na rodovia dos bandeirantes. Então, hoje é um nome, tem a estátua dos bandeirantes, e não sei o que lá e tal. Mas o esquema dos bandeirantes era o quê? Era ficar rico, por causa dos bandeirantes, por causa dos emboabas, que eram aqueles que vieram logo depois dos bandeirantes, por causa das conquistas, o Brasil ficou do tamanho que é. E virou o que é hoje. E os bandeirantes se prestavam todo tipo de serviço. Por exemplo, eles destruíram quilombos, eles matavam índios, é dinheiro. A terra é nossa, vai ser nosso esse negócio? Então estamos aí para fazer. E aí você pega os nomes de, sei lá, Bartolomeu Bueno da Silva, que é o Anhanguera, você tem o Fernão Dias, você tem o Antônio Raposo Tavares, não sei o que lá, Paz Leme, esses caras. Então dá um Google aí e você vai ver aqui serviço. Aqueles que hoje são os nossos heróis se prestavam. Tem aí? Pensei que você ia passar aí alguma coisa sobre isso. Então, os bandeirantes, eles nem mesmo falavam português. Aliás, nossa língua não é o português, né? A gente passou a falar português depois do primeiro imperador, que é o Dom João VI, que foi o imperador do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E aí a gente passa a língua brasileira, a língua portuguesa passa a ser obrigada aqui, mas a nossa língua é o Guarani. E por isso que esses nomes aí, a Anguera, não sei o quê e tudo mais. Mas enfim, essa é a nossa história. Além disso, a cultura religiosa. Então, a gente estava lá, né, no século XVI, no começo do século XVI, os bandeirantes, a partir dos nossos antepassados. O que está escrito aí? Eu não vou conseguir. Os principais objetivos das expedições dos bandeirantes? Capturar indígenas para utilizá-los no trabalho forçado, resgatar escravos fugitivos, encontrar metais e pedras preciosas pelo caminho. É isso aí. Obrigado. É isso daí. Então, essa é a gênese da nossa formação social. A nossa formação social seu pai queria ficar rico, seu pai queria não sei o quê, seu avô não sei o que lá. E aí você vai para trás, você tem
uma outra questão que faz parte do nosso DNA, que é a negociação. Porque os índios, antes aqui, os ameríndios, eles ensinavam a negociar com as entidades da floresta. Tupã, não sei o que lá e tal. Os africanos chegaram e nos ensinaram a negociar com os orixás e com os exus. E aí vieram os portugueses e nos ensinaram a negociar com os santos. Para que servia novena? Para quem era católico, para que servia novena? É para graça. Você tem que alcançar uma graça ou agradecer uma graça que você alcançou. Ou você está pedindo ou você está pagando. Mas não é de graça, entendeu? Não é por fé, por devoção, não é nada disso. A nossa fé, a gênese da nossa fé é a fé da propina. É a fé do negócio, é a fé do suborno. E a gente precisava da ajuda dos orixás, a gente fazia o obó. A gente precisava da ajuda das entidades da floresta, fazia o sacrifício. A gente precisava da ajuda dos santos, da religiosidade popular, dos católicos, não sei o que lá. Então você dá uma esmola, depende do santo, uma oferenda, uma novena, uma vela, pelo menos uma vela. Põe o nome num filho. Eu vou prometer tal coisa, se der certo, minha filha vai chamar Fátima. Se me der certo, minha filha vai chamar não sei o que lá. Se der certo, meu filho não sei o que lá. E essa é a cultura impregnada do nosso DNA historicamente. O da negociata, o do esquema, o do lucro. Então, quando o irmão falou assim, pastor, mas nada me faltará, quer dizer, a pergunta dele, ele não percebe, mas já é mergulhada no interesse. Mas o que não me faltará? O que esse texto quer dizer para mim? Eu não sei se está ficando claro o que eu estou falando. Então, presta atenção, um povo que cresce negociando com as entidades, que cresce negociando com orixás e exus, que cresce negociando com santos cristãos, vai construir que tipo de sociedade? Que sociedade que você estava esperando que a gente iria construir? Vamos construir a sociedade da propina. A sociedade do passa-moleque. A sociedade do toma lá da cá. Do somebody love, do esquema. A nossa sociedade, por exemplo, proíbe a agiotagem, mas qual é o maior agiota que existe? O banco. E aí todo mundo bate palma para o banco, porque é o banco, ele está legalizado, ele tem um papel que alguém deu para ele, que ele pode explorar o dinheiro dos menores à torto e à direito. Então ele pode, mas você não pode emprestar dinheiro a juros, mas o banco pode emprestar para você dinheiro a juros. E juros pornográficos. Pornográficos. A que custo? Não quero que ninguém levante a mão, a pergunta vai ser retórica. Quem aqui já ficou devendo para banco? Já ficou sem dormir por causa do cartão de crédito, do limite, não sei o que lá e tal. A lógica é a mesma do agiota. Porque o agiota vai te bater, vai te não sei o que lá, e o banco vai te proibir de ser gente na sociedade. Ele vai te anular, ele vai te matar de outro jeito. Nossa sociedade proíbe jogos de azar, como eu disse, cassino, não sei o que lá, mas a meia dúzia das bets legalizadas tem como garotos propagandas os ídolos do Brasil. A que custo? Aí você veio lá, eu vi o Galvão Bueno, que é um bilionário, que não sei o que lá, a melhor bet do Brasil, você também, aposte com moderação, quer dizer, se lasque aqui com moderação. Como é isso? Porque é um jogo que você não ganha, é um negócio que não funciona. Você conhece alguém que ficou rico através das apostas dos jogos? Do tigrinho, de não sei o que lá? Você conhece alguém? Alguém falou, estou milionário aqui e foi apostando, não sei o que lá. Não, mas você conhece quem perdeu dinheiro? Esse é o Brasil. A nossa sociedade proíbe jogo de um lado, mas alguém conseguiu um papel e falou, esse aqui pode. E ele faz a mesma coisa que o resto não pode. A que custo? A que custo? Então, esse é o nosso país. A gente está na segunda fase da eleição agora, nas maiores cidades. Um prefeito ganha, eu não sei quando ganha o prefeito, ali o Google aí de novo, 20 mil reais, 20 e poucos mil reais, e gastam na campanha, como lá em São Paulo, 600 milhões de reais. Faz sentido?
Professor, peraí, por que esse cara está gastando tanto para ganhar um salário de 20 mil reais? Qual é a ideia? Com todo respeito, eu ganho mais de 20 mil reais por mês. E aí? E aí, qual é o problema? Eu tenho negócio, trabalho que eu faturo isso daí. Ok. Então, por que eu vou investir não sei quantos milhões para depois... Quer dizer, está claro que esse cara não vai viver com esse salário, meu Deus do céu. Por que os maiores doadores das campanhas são empreiteiras? Agora não pode mais as empreiteiras darem no CNPJ, então os donos das empreiteiras dão no CPF. Aí você fala assim, mas quanto que fulano deu? Não, fulano doou para a minha campanha. Vou falar aqui números que não são aproximados, porque eu não sei, eu não pesquisei isso aí, mas está na internet, vai no portal da transparência. Fulano doou para a campanha de Beltrano 5 milhões de reais. Mas esse cara por que ele está doando 5 milhões de reais? Ele faz o quê? Ele é um cara cheio de boas obras? Você vai ver, não é um cara cheio de boas obras. É um capitalista desgraçado. Mas por que ele está doando 5 milhões de reais para alguém que depois vai ganhar 20 mil por mês, que a assinatura dele vai valer não sei quantos milhões? Então está claro para você o que está acontecendo. Então imagine você que cada candidato que está no segundo turno está gastando milhões e milhões, centenas de milhões, não estou dizendo de milhares, centenas de milhões de reais, e no fim recebe um salário de 20 mil, de 30 mil, de 25 mil. Então, eles estão doando porque acreditam num futuro melhor? Esse pessoal das empreiteiras estão doando porque eles acreditam, não, esse aí vai fazer um ótimo trabalho, não sei. Não, eles estão doando porque depois eles vão passar nas, como é que chama lá, que concorrem? Nas licitações e não sei o quê, e uma mão que lava a outra e tal. É isso. O nome disso é corrupção. E aí no Brasil você acha um jeito de transformar a corrupção num esquema institucionalizado. Então você faz doações legais, você cria uma bet legal, você cria um jogo legal, você cria um banco legal, e através disso você continua fazendo aquilo que os outros faziam, mas era crime. Era crime. Então você não está percebendo, mas nós criamos toda uma estrutura para a corrupção. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é de graça que um prefeito, o prefeito ganha, e aí ele indica fulano para trabalhar na secretaria tal. Não é porque esse cara é o melhor da cidade. É porque é o esquema. É tudo loteado. É assim que funciona o Brasil. E o Brasil é feito para o esquema. Você sabe quantos artigos tem a nossa Constituição? Você sabe quanta dificuldade tem as nossas leis? Quanta fragilidade tem as nossas leis? Você sabe quão difícil é fazer alguém fazer o que é certo, seguindo todas as regras? Agora mesmo a gente está com a nossa ata. Lembra que tempos atrás nós mudamos o nosso estatuto por conta de perseguição, não sei o que lá, quem lembra? Pois é, na outra semana daquele dia, o nosso livro, o nosso ata foi para o cartório para ser registrado. E até o dia de hoje não volta. Não volta. Por quê? O que eles estão esperando? É o país do esquema. É assim que funciona. Não é liberado, por quê? Porque ou perceberam que a gente não é do esquema, porque a estrutura é corrupta. O sistema é feito assim. Então, aí vem a pergunta do irmão. Nada me faltará. Quer dizer que, então, se eu sou de Deus, então eu vou viver uma vida aqui. É assim que a gente lê a Bíblia. É assim que a gente lê os textos bíblicos. A nossa história é uma história de negociação. A nossa história é uma história de corrupção. Eu pago, eu recebo. Aliás, é assim que se prega o evangelho aqui, no Brasil. Tem alguma coisa, está ruim aí no seu canal. Então tem alguma coisa errada na sua vida, você não está entregando. Porque é causa e efeito. Essa é a nossa cabeça. A cabeça da teologia é essa. Você não está agradando Deus do jeito certo, porque cada entidade tem um jeito de agradar. Então você está crente agora, então é com dízimo, é com oferta, é com dinheiro, é com serviços, é com não sei o que lá. Se você agradar a Deus direitinho, se você apertar os botões certos, vai sair o resultado para você. Então, que sociedade você acha que a gente vai construir? Desde 1500,
É assim que funciona. Então, por que você acha que os novos partidos vão ser diferentes? Ou porque... não, por que você acha que esquerda ou direita é diferente? Está tudo na estrutura. O problema é estrutural. Então, nesse sentido, as igrejas da nossa geração atendem o anseio da sociedade brasileira, porque a gente está fazendo uma igreja para filhos de Satanás se sentirem bem. Porque nós temos uma igreja que, ao invés de converter Zaqueu, se converte a Zaqueu. E isso não estou falando de neopentecostalismo não, tá, gente? O neopentecostalismo é um pouquinho pior, é verdade. Mas se você frequentar qualquer igreja nesse país, você vai ver como os ricos são tratados e os pobres são tratados. Qualquer igreja, você está entendendo? A nossa luta aqui é ser igreja de Cristo. Ter o gabinete aberto para o rico, para o pobre, você não vai me ver. Essa é a minha luta, Senhor, me guarda. Senhor, me ajuda, porque eu não quero virar assim, não. Porque qualquer igreja você vê isso. Eu não vou falar nomes aqui, porque não é minha ideia expor, não. Estou falando do problema sistêmico. Mas tempos atrás, lá na rádio, entrevistei um pastor desses de 5 estrelas, que o Brasil inteiro conhece, e, nossa, como ele é sábio, como ele prega, como ele não sei o quê, beleza. Aí fui lá, entrevistei, não sei o que lá, não sei das contas, depois ele quis almoçar comigo, a gente almoçou, não sei o que lá, tal, beleza. Aí eu falei, cara, mas você quer essa agenda, né, não sei o que lá, você até não, por exemplo, eu faço culto nos lares, tal. Falei, pô, que legal, eu não faço, eu não tenho agenda que me permita. Falei, caramba, tirei o chapéu pro cara. Falei, cara... Falei, como assim? Falei, eu fiquei, por exemplo, acho que 5, 6 anos, se fosse hoje, uma quinta-feira, toda quarta, eu não lembro agora de cabeça, ele falou lá, eu ia num lar, que nós temos um trabalho de casas, nas casas, tirei o chapéu, beleza. Aí, tempos atrás, o Luciano veio no meu programa, ele era meu aluno, o Luciano meu fã, ele gosta do meu livro lá, ele já leu várias vezes. E ele fala, pô, pastor, glória a Deus, Luciano do Zezé de Camargo. E aí ele foi no programa, não sei quem assistiu, quem viu, e aí ele falou tal. Aí depois, a casa que o rapaz fazia o culto era na dele. Aí eu só liguei os pontos, você está entendendo? Aí eu falei, não, peraí. Inclusive eu faço, eu tenho células lá na nossa igreja, e eu mesmo era de uma célula, igual todo mundo. Aí igual todo mundo, a célula dele era lá na casa do Luciano, no Alphaville. Eu falei, vagabundo. Você está entendendo? Então, é o esquema, cara. E quando você vai ver a igreja, é uma igreja séria, não é nada de neopentecostal que eu estou falando. Então não é só neopentecostal, não. Entra na igreja, você vai ver, muitos de vocês estão aqui, não nasceram para Jesus aqui na Genuína, porque a Genuína é nova aqui, vai fazer 15 anos. Beleza, tem gente que nasceu para Jesus aqui, a maioria não, beleza. Vocês já viram como é que é? O rico é tratado e o pobre é tratado na igreja, não importa a placa do lado de fora? É tradicional, é pentecostal, é histórica, como fala, reformada, é o que for, escolha a denominação, da mais tradicional, cheia de honra e circunstância, até a mais neopentecostal. Rico é um jeito, pobre é outro jeito. A minha luta de janeiro para cá, eu abri a minha agenda aqui toda quinta-feira. Qual é o critério? O rico... Não, cara, o critério a minha luta é, Senhor, que o meu gabinete seja aberto e que o acesso seja o mesmo, que o teu nome seja glorificado. Não é fácil. Eu canso de ouvir pastores elogiando os ricos da igreja. Eu vou pregar em tudo quanto é lugar desse Brasil. Então, não, fulano ali aquele ali, sabia que ele é dono de não sei o quê. Então, falou, que bom. E ele é muito generoso, contribui. Não, ele não é generoso. Ele não é generoso. Você não viu Jesus olhando no gasofilácio? Quem que deu a maior oferta? Os ricos? Não, o pobre. Por quê? Porque deu tudo. Ele é generoso, se ele for generoso, ele dá tudo. Ele é generoso?
Não, é porque o pastor pensa assim, não, ele dá 10 mil, mas 10 mil para ele representa o quê? Nada. E aí fica se contentando com as migalhas que caem da mesa, e ainda fica achando que o cara é generoso. Não, fulano, ele é muito generoso. Generoso nada. Ninguém é generoso porque contribui. Porque a gente não contribui com o que é nosso, a gente contribui com o que Deus nos deu. É de Deus, tudo é de Deus, você não tem nada. Você é de Jesus Cristo, tudo é de Jesus Cristo. Então você é generoso com o quê? Porque você deu 50 conto? Porque você deu 1.000? Porque você deu 2.000? Mas vai visitar uma igreja e você vai descobrir que tem donos. Os caras vão falar para você, se você congregar 3 meses, você vai descobrir quem são os donos da igreja. Quem são? Os ricos? Ou as famílias maiores? Ou a família do pastor? Que é dono, que está loteado, o filho do pastor é não sei o quê, a filha não sei o quê, o genro é isso, não sei o que lá. Assim. É ou não é? É assim. Aí o pastor, queridos, vão pedir voto para esse candidato, porque esse aqui é não sei o quê, e coloca um filho de Satanás, aí o filho de Satanás fala, e tal, não sei o quê. Aí depois, quando termina tudo, a mulher do pastor, ou a filha, ou o filho, ou o genro, ou a nora, ou não sei o quê, ou o neto, é o assessor parlamentar do cara. Ou seja, é o mesmo esquema lá quando eu falei dos emboabas, quando eu falei da nossa história, é o mesmo esquema, só que no meio, numa versão evangélica. E as igrejas tratam essas pessoas notadamente de forma diferente dos demais. Dá para eles os melhores lugares. Eles têm o voto mais poderoso da Assembleia, tem vez, tem voz. Que nome que a gente dá para isso? Bom, o dicionário chama isso de corrupção. Corrupção da fé, corrupção do cristianismo, corrupção da palavra de Deus, corrupção da mensagem de Cristo, corrupção do Evangelho. O nome disso aí é corrupção. Nós vivemos dizendo que os mais abençoados são os que têm mais. A nossa cabeça é essa, fulano tem mais, ele tem 2 carros, tem 3 casas, tem não sei o que lá, fulano é abençoado. O nome disso é corrupção. Isso não é igreja. Não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja daquele que nasceu numa manjedoura. Isso é corrupção. Todos nós, nossa sociedade é corrompida. Se a nossa sociedade é corrompida, a fé que nasce nessa sociedade é uma fé corrompida. E a pregação que é feita nessa sociedade é uma pregação corrompida. Por isso que nós cantamos a maioria das músicas da igreja evangélica na primeira pessoa do singular. Embora estejamos em dezenas, em centenas, às vezes em milhares, mas a gente canta na primeira pessoa do singular. Porque para mim, porque eu te louvo, eu tenho, eu te dou, eu faço, eu aconteço, eu sou abençoado, eu. O nome que a Bíblia dá para isso é corrupção. Por quê, pastor? Porque a nossa fé tinha que ser comunitária. Porque a oração da nossa fé é Pai Nosso. Se o Pai é nosso, todo mundo vira irmão. Porque a oração da nossa fé é pão nosso. Porque a oração da nossa fé perdoa os nossos pecados. Porque a oração da nossa fé é a súplica por todos os santos. A visão da nossa fé é corpo, é comunidade. Mas a gente canta na primeira pessoa. E a gente prega na primeira pessoa. E a única forma de se tornar verdadeiramente cristão é ter o Senhor como nosso pastor. Por isso o Salmos 23 é importante. Eu falei que ia deixar 6 pontos, estou na introdução. Primeiro, a transformação não está no ser, mas no estar. Eu vou na contramão aqui do que o pessoal fala. A transformação, primeiro, a transformação não está no ser, mas no estar. Veja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é porque Ele me dá tudo, mas porque Ele tira de mim o que precisa ser tirado. A primeira coisa que Deus tira da gente, sendo nosso pastor, é a insaciabilidade. Insaciabilidade. Se Deus não é o seu pastor, você é insaciável. De vários aspectos. Sexualmente,
financeiramente, afetivamente, espiritualmente. Nós somos seres insaciáveis. Se Deus não é o nosso pastor, a nossa vida é uma vida de insaciabilidade. A primeira coisa que o pastor tira de nós é a insaciabilidade. Pastor, como? Cadê o Salmo 23? Quando ele faz a gente descansar em pastos verdes. Porque o texto diz assim, ele me faz repousar em pastos. Ele me faz o quê? Repousar. O que é sinônimo de repousar? Descansar. Pastor, eu não entendi ainda. É que ovelha não descansa em pasto verde. Ovelha que é ovelha não descansa em pasto verde. Um bicho que pasta não descansa em pasto verde. Ele come tudo. Até acabar, até o fim. Porque ovelha, eu não sei se você já criou ovelha, eu já. Ovelha é um bicho voraz. Como é a vaca, o cavalo. Então você coloca num pasto verde assim. E aí ele, meu amigo, eu falo, isso aqui vai para hoje. Isso aqui... Eu entendi agora que isso aqui tudo é para mim, é para agora, porque a ovelha é um bichinho voraz que come o dia inteiro. Por que o pastor tem que fechar ele no aprisco no final? Porque senão ele passa a noite também comendo, parece o bicho da seda, que come quando começa, nasce e vai até morrer. Até arrancar raiz. Não come só a grama, come a grama, arranca a raiz da grama e come a raiz da grama. Isso é ovelha. Pesquise o que eu estou falando, se tem razão. É por isso que o pastor é nômade. Por que o pastor é nômade? O pastor é nômade porque as ovelhas precisam de outra pastagem. Por quê? Porque aquela já era. Então você cerca um alqueire, coloca as ovelhas, daqui a pouco já era. E agora? Agora tem que ir para outro lugar. E aí o pastor viaja, porque aquela pastagem lá já era, tem que replantar. E enquanto replanta, ele vai para outra. Por quê? Porque a ovelha é voraz. Só que a Bíblia diz que o pastor nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, ele acaba com a nossa insaciabilidade. Porque tem gente que quanto mais tem, mais quer, e 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 por isso não tem tempo para congregar, não tem tempo para ser pai, não tem tempo para ser marido, não tem tempo para ser mãe, não tem tempo para ser esposa, não tem tempo para ser dona de casa, não tem tempo, não dá tempo. Por quê? Porque eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar. Mas você já não tem um pouco aí? Já não está bom? Você não consegue congregar? Você não consegue sossegar? A maioria de vocês aqui estão com as contas pagas, não pode não estar numa vida nababesca e tal, mas está tudo bem. Vamos congregar, agora é hora de ouvir a palavra. Senhor, fala comigo, está tudo bem, o Senhor está cuidando de mim, aleluia, louvado seja teu nome, amém pelo que o Senhor já me deu, amém pelo que o Senhor não me permitiu ter, amém, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor me faz repousar nos pastos verdejantes da vida, aleluia. Quem entender isso, o resto é missão. Eu entendi isso, pastor, e agora? Agora é missão. Agora o que você vai fazer dando sua vida pela causa de Cristo? Porque você já entendeu que Deus está no controle, Ele vai te dar. Você tem o que comer? Tem o que vestir? Tá bom, amém, louvado seja Deus. Ah, o pastor é contra ter mais. Não, eu não sou contra não, também trabalho, quero conquistar, mas eu não posso esquecer de honrar meu Deus, honrar minha família, honrar minha casa. É assim que funciona. E Deus nos dá, nos tira, na verdade, essa sensação de insaciabilidade. Insaciabilidade, tem essa palavra? Eu acho que tem. Insaciabilidade, eu acho que tem. Se o pastor se Deus for o nosso pastor, Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Por quê? Porque a ovelha não descansa em pasto verdejante, a menos que tenha sofrido uma transformação e tenha vencido um negócio chamado insaciabilidade. Insaciabilidade, não descansa. Em vários aspectos. Você nunca está contente com a mulher que Deus te deu, está olhando para outra. Nunca está contente com o marido que Deus te deu, fica olhando para o outro. E o olhando para o outro, nem sei, eu não estou falando de coisas sexuais aqui.
Pode ser também, eu estou falando de, nossa, como o marido dela é mais legal, nossa, como a mulher dele, ele fala tal coisa, a minha não faz, ela sabe fazer tal coisa, a minha não sabe, ele sabe fazer tal coisa, a minha não faz, ele viaja não sei para onde, a gente não viaja, insaciabilidade, voracidade, nada está bom. Então a ovelha, ela é por natureza insaciável, a menos que tenha como pastor o Senhor, porque tendo o Senhor como pastor, Ele faz a gente descansar no pasto que Ele nos deu. A menos que tenha aprendido a ser nas Escrituras, e veja, o ser nas Escrituras é fruto do ter, que é o primeiro ponto, né? Deixa eu achar aqui. É o primeiro ponto. Aqui, ó. Transformação não está no ser, mas no ter. Pastor, eu não entendi. Eu sempre entendi errar. Ao contrário. Então, se você aprendeu a ser nas Escrituras, então você tem que aprender que primeiro você tem que estar, para depois você ser. Vou explicar. A transformação não está no ser, mas no estar. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. O ser depende do estar. O ser depende do estar. E aí eu estou com a impressão, tá certo, eu escrevi certo aqui. Então quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é um novo tipo de gente. Quem está, na Bíblia é assim, ó, quem está é. Deu para entender? A condição é estar em Cristo. Pastor, eu sou insaciável. O senhor falou aí várias coisas, meu negócio não é dinheiro, é o sexo. Meu negócio não é dinheiro, nem o sexo, é o poder. Meu negócio é a carência emocional. Eu sou insaciável. O que eu faço? Então é porque você está no lugar errado. Porque quem está em Cristo é nova criatura. A questão é, se concentre onde você sequência de estar. Por quê, pastor? É porque nenhum de nós é exatamente. Nós sempre estamos. Na língua hebraica é interessante porque o ser não é conjugado. Então você fala assim, por exemplo, eu sou médico. Médico em hebraico, rofê. Então, como você fala, eu sou médico em hebraico, ani rofê. Quer dizer, você fala, eu, médico. Mas o sou, não fala. Em hebraico não fala o sou. Talvez por isso muitas pessoas, quando Jesus dizia, eu sou a verdade, a caminho, a verdade, a vida, o pessoal dava problema. Quando Jesus disse, eu sou, sempre deu problema. Por quê? Porque para o judeu, só Deus é. O resto está. Eu estou trabalhando aqui nessa função. Então, por quê? Porque nenhum de nós exatamente existe. Nós subsistimos. Só quem é eterno é Deus. Quem existe de verdade, que é autoexistente, é a Trindade. Portanto, só a Trindade pode dizer, eu sou. No máximo, todos nós podemos dizer eu estou. Deus existe de fato. Nós subsistimos. Por quê? Porque Deus banca a sua própria existência. E você banca a sua? Não. Nós subsistimos, porque eu não tenho como bancar a minha existência. Eu não tenho como bancar o meu próximo minuto. Agora 21:17, eu vou estar respirando no 21:18? Olha, eu não sei. Se eu tiver, porque é a misericórdia de Deus. Então eu vivo pela misericórdia. Então você vive pela misericórdia. Então se você amanhecer amanhã, é graça de Deus. Então você pode levantar dizendo, Senhor, te dou graças porque o Senhor está me bancando mais um dia. Porque o Senhor está me bancando nesse mundo um pouco mais. Pastor, então se é assim, o senhor não pode marcar compromisso para amanhã. Então, é verdade que eu já marquei, eu tenho agenda para amanhã, para depois, para daqui a um ano. Mas isso é um exercício de esperança na Bíblia. Isso na Bíblia Sagrada
é um exercício de pura esperança, porque eu não tenho como saber se eu vou estar vivo no próximo minuto. Por quê? Porque eu não banco minha existência. Então tudo que eu digo com relação ao meu futuro é um exercício de fé. É um exercício de esperança. É por isso que o Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, ele fala assim: ao invés de você dizer assim, amanhã eu vou para tal e tal cidade. Eu não sei que versículo é esse, é Tiago 4. Ao invés disso, você deveria dizer, se Deus quiser, e eu viver, então amanhã eu passo na sua casa. Esse é o ponto. Por quê? Porque tudo isso é um exercício de esperança. Eu não sei quanto tempo a Trindade vai me bancar. Porque pode ser que amanhã a Trindade fale assim para mim, ó, nós chega, hoje acabou aqui. A gente não vai mais bancar a sua existência aí, vamos bancar a sua existência aqui. Então você está sendo chamado. Que é o que ele disse, aquele homem que amontoou dinheiro sobre dinheiro sobre dinheiro. Lembra lá de Lucas? Eu não lembro o texto. Ele falou, eu comprei galpões, eu enchi os galpões de sementes, a colheita foi boa, aleluia. E aí chega Deus e diz para ele assim, louco, esta noite te pedirão tua alma. E aí o que tens preparado, de quem será? Ou seja, Deus vai chegar nele e vai dizer, sua existência foi bancada até agora, mas agora passou a régua. E aí, o que você vai fazer? Então, se eu não sei quanto tempo eu tenho, quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Porque a Trindade avisou a todos nós que nós somos pó e que vamos voltar para o pó. E não disse quanto tempo a gente ia ter antes de voltar a ser pó. Então, a primeira coisa que nós aprendemos lendo o Salmo 23 é que a transformação não está no ser, mas no estar. E que Deus, sendo nosso pastor, tira toda a nossa insaciabilidade. Amém, irmãos? Amém. Segundo, o Senhor como pastor, o Senhor é meu pastor porque acaba com a minha ansiedade. O Senhor como meu pastor, ficou meio errado, o Senhor é nosso pastor porque acaba com a minha ansiedade. Vai lá para o texto do Salmos 23. Ele fala assim, eu parei no 2, ele faz repousar em patos verdejantes, ainda no 2, me leva junto às águas, depende da sua versão, águas tranquilas, ou águas de descanso, é a versão que eu tenho aqui, seja como for, isso é o fim da ansiedade. Aí você fala assim, ué, pastor, mas ir para águas tranquilas, o que tem isso a ver com ansiedade? Bom, várias coisas. Quando você está nervoso, ansioso, a primeira coisa que o pessoal te dá é água com açúcar. Mas é muito mais do que isso. Eu posso ir às águas com tranquilidade, sem nenhum estresse. Lembrando que o pastor é Deus e o salmista está na condição de ser uma ovelha. E a ovelha é um bicho que não sabe se defender. O bode ataca com chifre. A ovelha não tem chifre para atacar. Ela é uma presa. Na cadeia alimentar, ela está embaixo. Ela é comida. Mas ela só come grama. Pastor, o que isso aí tem a ver com as águas tranquilas? É porque o momento da ovelha beber água é um momento de maior vulnerabilidade naquele contexto. Então, o que o Salmos 42 fala? Assim como a corça brama pelas correntes das águas, por quê? Porque a corça não podia descer para beber água. Por que ela não podia descer para beber água? Porque senão o predador ia comer ele. Acabou, ia devorar ela ali vivo. Esse é o fim. Quando o animal vai às águas, por mais tranquilo, por mais bonito que seja, é um momento de maior estresse. Você já não viu um animal bebendo água e o jacaré engolir ele no vídeo? Você já não viu, e aí vem o predador e pega ele? Quando? No momento de vulnerabilidade. Se o Senhor é meu pastor,
Ele acaba com a minha ansiedade. Eu posso ir às águas tranquilamente, e eu posso beber essa água, porque Deus é o meu pastor, e eu aprendi que eu não preciso ficar controlando tudo que eu vejo, desconfiando de tudo, olhando o histórico de tudo, descobrindo tudo, olhando para todo lugar, de onde vai vir a próxima traição, de onde vem o próximo levante, aonde que eu vou. Chega! Eu descobri que eu não preciso ficar desesperado, tentando saber de tudo, a todo tempo, porque eu sei que eu estou nas mãos do meu pastor, e ele me leva às águas tranquilas, com segurança. E eu posso, mas é o maior estresse. Agora eu não tenho mais estresse, porque o meu pastor está comigo. Embora beber água fosse um exercício perigosíssimo, mas eu confio no meu pastor, e ele apazigua o meu coração ansioso. Então, o meu pastor acaba com a minha ansiedade. Terceiro, não vai dar, né? Não é terceiro. O Senhor é como meu pastor, porque Ele me dá senso de valor. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Com Ele eu ganho identidade. Com Ele eu ganho identidade. Quando Jesus Cristo restaura um ser humano, esse ser humano passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura é a criatura do jeito que Deus preparou para que ela fosse. Foi assim com o gadareno, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com a mulher cirofenícia, foi assim com a mulher pecadora vindo de uma cama de adultério. Foi assim comigo, foi assim com você. Quarto, eu vou só citar por conta do nosso tempo. O Senhor é como nosso pastor, porque Ele nos faz enfrentar nossos medos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Veja, de novo é o estar. Essa ovelha do Salmo, ela não tem mal algum, porque agora ela aprendeu o que ela tinha de aprender. Não. Ela não teme mal algum, não é porque ela mudou o mindset e virou a chave mental, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo, porque tu estás comigo. Mais uma vez, é sobre estar com Deus, e não sobre quem você se torna, quem você é, se você é importante, se você cresceu, se você... Não! Ainda que eu ande, porque a gente anda, né? De vez em quando, nosso roteiro passa pelo vale da sombra e da morte. É de uma irresponsabilidade muito grande dizer o contrário. De vez em quando você vai ter que passar uma noite lá no velório, cara. Chorando, vendo no caixão uma pessoa que você amou, beijou, te abraçou, que disse eu te amo. Seja essa pessoa teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, alguém. Ué, que cristianismo é esse? O cristianismo que estão pregando hoje não treina o crente para perder. Isso é um problema. Um povo que não é treinado para perder, o que acontece quando perde? Apela. Não é assim? Quando você tem um mau perdedor, o que o dono da bola faz quando ele perde? Ele põe a bola embaixo do braço e fala tchau. É o que os crentes hoje, que não são treinados para perder, vivem fazendo. E saem escandalizados com quem? Com a igreja? Não. Com o pastor? Não. Com Deus. Porque o Deus que pregaram para ele é um Deus que não treina a gente para perder. O Deus que foi pregado para ele é um Deus que nunca subtrai, sempre adiciona. O Deus que foi pregado para ele é um Deus que mais parece o gênio da lâmpada do Aladim, que se você souber esfregar, você pode fazer 3 pedidos. Aí quando ele sofre um revés, ele não está pronto para o revés. Por que ele não está pronto para o revés? Bom, porque então não é Deus.
Porque eu nunca vi falar que Deus subtrai. Ele sempre adiciona, Ele sempre multiplica. Então como agora eu estou perdendo? Como agora eu estou perdendo? Então esse Deus é falso. Só que não é que o Deus que é falso. O evangelho que pregaram para ele, sim, é falso. O pregador é falso. A igreja que ele participava era falsa. Então, se o Senhor é meu pastor, Ele me faz enfrentar meus medos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo porque Tu estás comigo. E eu só posso deixar de ter medo, tendo Deus do meu lado e sabendo que Ele está do meu lado, quando Ele valer mais do que o resto. Porque Tu estás comigo. Tá, mas perdi meu carro, então e agora? Perdi meu carro, então não dá mais. Perdi meu carro, perdi minha bicicleta, perdi minha mobilete, então não, mas Deus está conosco. Não, mas o que importa para mim é o carro, pô. Tá maluco? Não, e Deus está com você, não. Deus está comigo, mas o que importa para mim é o casamento. Deus está comigo, mas o que importa para mim é a minha namorada. Deus está comigo, mas o que importa para mim é a minha mulher. Deus está comigo, mas o que importa para mim... Então, esse negócio só funciona quando Deus é a pérola de grande valor. É aquele que vale mais na sua vida. Se Ele está com você, nada mais tem o mesmo valor do que Ele. Deus não tem concorrente. É só Ele. Somente Ele. É somente Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo. Por quê? Ele está comigo. Ele está comigo. Qualquer perda não é do tamanho da perda dele. Qualquer perda não representa o que eu perderia se eu perdesse Ele. Ele está comigo. E é tudo o que mais importa. Acabou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. E Ele tira o Senhor como nosso pastor, nos faz enfrentar nossos medos. Eu quero ir para o outro, mas só para terminar. Andar pelo vale da sombra e da morte. Fala um cachorro perigoso que você vai ter medo de ver ele na rua. Pitbull, beleza. Um pitbull mata um ser humano. Certo? Ok. E a sombra do pitbull? Mata. Morde. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo. Porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Quinto, vou só citar, né? O Senhor é meu pastor porque Ele me faz relativizar circunstâncias. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E isso é fantástico. Ele faz o nosso cálice transbordar. Ele chega e Ele te diz: não são os seus inimigos, não são as circunstâncias que vão te dizer o que é a vida. Quem te direciona sou eu. Quem dá o tom na sua vida sou eu. Sente-se e coma na frente de quem quiser, seja quem eu preparei você para ser, porque entre você e seus inimigos estou eu. Entre você e as suas circunstâncias está eu. Então o Senhor me faz relativizar circunstâncias. E por último, só para encerrar, porque eu queria trabalhar cada ponto, mas não vai dar. O Senhor é o pastor, porque Ele nos dá uma comunidade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra versão, eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias, ou todo, para sempre, depende da versão. E a casa do Senhor é o lugar de misericórdia, porque você não está mais sozinho. Eu vou falar uma coisa que é um fato. Pode ser que esse fato não aconteceu ainda com você, mas isso é um fato. Quando a gente se converte, a gente passa a congregar, Deus nos apresenta irmãos cujos laços são mais fortes do que os nossos laços de irmãos consanguíneos. Deus nos apresenta pessoas cujos laços são maiores e mais profundos do que os laços do sobrenome.
por exemplo. Por quê? Bom, porque Deus te dá uma comunidade. Deus te dá uma comunidade. Nessa comunidade você aprende a ser gente de outro jeito. Nessa comunidade você ajuda e é ajudado. Você decepciona e é decepcionado. Porque você não é perfeito, a gente está num processo de crescimento. Então, quando você decepcionar alguém, espere graça. E quando alguém te decepcionar, ofereça graça. Porque é na comunidade que a gente cresce. É na comunidade que a gente vai se tornando imagem e semelhança de Deus. É em comunidade que você olha e fala assim, puxa, a fé daquele irmão é interessante, eu quero ficar mais perto dele, eu quero aprender com ele. Puxa, o jeito que essa irmã ora, o jeito que esse irmão prega, o jeito que essa pessoa lê, o jeito que esse cara ensina, o jeito que ele ajuda, o jeito que ele congrega, o jeito que ele canta, o jeito que ele e tal, é assim que a gente se inspira. Então, ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, porque o Senhor me deu uma comunidade, e a casa de Deus é esse lugar de graça e de misericórdia, onde você não se sente mais sozinho, nunca mais. Você não está sozinho nunca mais. Jesus Cristo disse, eu vou lembrar essa referência, peraí. A referência é do jovem rico, então é Mateus 18, eu não sei o versículo, mas é lá pelo fim, do meio para o fim. Jesus Cristo disse assim, porque Jesus tinha dito, quão difícil um rico entrar no reino, e aí os discípulos falaram assim, mas nós deixamos tudo e te seguimos, e para nós, o que vai ter? E aí Jesus disse assim, se você puder achar esse texto aí, é Mateus 18, alguma coisa, e aí Jesus diz assim para eles, eu não vou lembrar esse texto, eu acho que não, ele diz assim, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos e casas para me seguir, aqui, achei, obrigado, eu falei 18, né? Então, quando eu falo Mateus 18, o que você tem que entender? 19, né? Então, é óbvio, então isso aí é um básico. Eu falo Mateus 18, o que você abre a Bíblia onde? Mateus 19. Todo aquele, 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas. Peraí, o texto jovem rico é Mateus 19? É Mateus 19? Meu Deus, para mim era 18. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher não tem no texto original, ou filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Pode tirar. Pessoal que olha para esse texto com aquela cabeça que eu falei no começo do culto. A cabeça do conquista. Não, então eu tenho que ter. Eu tinha uma casa, então eu tenho que ter 100. Quanto que eu vou ganhar de aluguel? Pastor, mas como que a gente entende isso? Você já tem isso aí. Por quê? Porque Deus te deu uma comunidade. Eu não sei quantas casas eu já tenho agora. Mas se um bandido me sequestrar agora e me deixar sem o meu telefone, sem minha carteira, sem dinheiro, sem recurso, em qualquer cidade desse país ou desse mundo, eu tenho casas nesse lugar. Eu tenho irmãos nesse lugar. Eu tenho pai, eu tenho mãe nesse lugar. Eu tenho pessoas por mim nesse lugar. Por quê? Porque eu deixei tudo isso para seguir o meu Salvador e Ele me deu de presente toda uma comunidade. Deus te deu uma comunidade para você amar e ser amado, para você servir e ser servido quando necessário. Esse é o poder da comunidade. Essa é a igreja de Cristo. E Deus não tem um plano B, só tem a igreja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nos levantar todos em oração e vamos pedir ao Senhor que nos direcione agora acerca do nosso ofertório. Então, é momento de ofertar, investir na obra de Cristo, servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração. Peço a você que curva a sua cabeça
e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos por essa palavra e pelo privilégio de sermos ovelhas do teu rebanho. Sabemos que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto esse dia não chegue, peço que o Senhor continue nos pastoreando através da sua palavra, através de homens falhos como eu fui usado essa noite. E agora, no momento do ofertório, aqueles que farão através de dízimos ou coletas ou ofertas ou votos que foram feitos, recebe, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria. E eu tenho a alegria hoje de abrir o meu coração e investir nessa obra que é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe.